desafiador. Creio que você se assustará um pouquinho quando se trata da questão de um irmão culpado. E, segundo Jesus, lógico, não segundo a igreja, segundo Jesus. Mateus capítulo 18, 15 a 20, nosso tema, como tratar um irmão culpado. Trataremos o processo e a relevância da disciplina na igreja. Mateus 18, 15, vamos ler até o 20, vamos explorar menos um pouco, mas ler até o 20. Convido os irmãos a lerem comigo, em voz audível. Mateus 18, 15 a 20, assim nós lemos: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus? Vamos clamar por socorro? É a palavra dele, então precisamos dessa ação do Espírito. Senhor Deus, venha ao nosso socorro e, iluminando-nos, edifique o nosso coração. Precisamos do Senhor, desafia-nos, corrija-nos, repreenda-nos e faça-nos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e no amor para com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Como tratar um irmão culpado? O processo e a relevância, a importância da disciplina na igreja. Tudo na vida, para se manter em ordem e decência, precisa ser realizado sob disciplina. Disciplina, na verdade, é um regulamento, é a submissão a regras, ou a regulamentação que garante a boa ordem, resultando dessa observância. Por exemplo, eu preciso fazer caminhada, eu tenho que ter disciplina, porque se eu não tiver disciplina, eu não faço. E a disciplina é deixar de fazer alguma coisa para fazer outra. Ou consertar algo que eu estou fazendo a minha caminhada, mas de repente parei de fazer para fazer uma outra coisa. A disciplina é essa vontade de fazer outra coisa, tem que ser deixada de lado para que seja realizado. Então é uma disciplina. Quando se pensa em disciplina na igreja, normalmente você pensa no conselho da igreja. E aí você diz assim, que absurdo! Fulano está fazendo isso e o conselho não toma nenhuma providência. Essa sempre tem sido a direção da igreja, pelo que eu tenho ouvido até hoje, desde a minha infância. No entanto, nós veremos aqui que é muito mais do que conselho da igreja. O conselho da igreja é a última instância e a responsabilidade ela é pessoal, nós veremos aqui dentro do processo. É muito interessante observar aqui como Jesus trabalha, a dinâmica, a didática de Jesus no seu ensinamento. Abra comigo, mantenha a sua Bíblia e volte os olhos para o capítulo 18. Olha só como Jesus está trabalhando até chegar no texto que nós lemos. Ele vai falar do maior no reino dos céus. E ele vai dizer que o maior no reino dos céus é justamente alguém que age como uma criança, com humildade, com
até de certa forma, assim, alguém considerado criança, não é assim? Você dá mais importância aos adultos. Sai para lá, criança, não atrapalha a conversa aqui, não. Não atrapalha a conversa aqui, não. Como se ela atrapalhasse, e então você joga para lá. É como se ela fosse inferior. Mas Jesus vai dizer que o maior no reino dos céus é aquele que é pequeno. Então tem um direcionamento para aquilo que nós não gostamos muito de aceitar ou de receber. Certo? O texto seguinte, que é o do 6 ao 9, vai tratar dos tropeços. E Jesus fala assim: cuidado para que você não promova o tropeço dos pequeninos. Olha, direcionado de novo para o outro e para o bem-estar do outro. Chega a dizer o seguinte: se você estiver sendo um escândalo para o outro, é melhor você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e tirar isso no mar. Não seja pedra de tropeço. Olhando para o outro. Amor ao próximo. Olhar para os outros como uma criança é ter amor ao próximo. Olhar para o outro para não escandalizá-lo é ter amor ao próximo. Versículos 10 a 14, ele fala da ovelha perdida. E ele fala: deixa as 99 no aprisco, que vá até a que se perdeu e traga amor ao próximo. Amor ao próximo. E aí entramos então no nosso texto, que é de 15 em diante. Mas eu preciso apresentar aqui algumas dificuldades relacionadas à questão da disciplina antes de entrarmos no processo. E a primeira dificuldade é que o coração corrompido do homem que quer e que vai efetuar então a disciplina, seja então daquele que o conselho não faz nada, ou do conselho que vai fazer, muitas vezes tem a motivação errada devido à questão da pecaminosidade. E a finalidade é purificar a igreja dos pecadores e não do pecado, não trazer os pecadores para uma vida consagrada. Limpar a igreja é um bom motivo, mas não limpar das pessoas, mas limpar do erro, para que a palavra de Deus seja o centro. E a motivação, às vezes, da disciplina, ela parte muito mais por uma questão de uma aparência externa. Lembro-me de um amigo, irmão em Cristo, temente a Deus, mas que, instruído equivocadamente, alguém da igreja a que ele pertence cometeu uma falha, assim, pública, grotesca. Ele furtou café na roça, as pessoas colhem, deixam no saco para ser trazido, e deixou do dia para o outro. Ele foi lá e furtou alguns sacos de café. E aquilo foi surpresa. E aí eu cheguei para ele e falei: rapaz, fiquei sabendo disso. Aí ele disse: ele fez, mas já foi cortado da igreja. Então o objetivo dele foi assim: aqui não tem pecador. E não assim, realmente ele fez. Precisamos orar e tratá-lo para que ele seja recuperado. Às vezes a gente tem esse negócio de mostrar para o outro que a nossa igreja não tem pecador, não tem pessoas em falta. O segundo problema, ou a segunda dificuldade, está no próprio faltoso. Porque todo faltoso, incluindo a mim, não é acessível a uma repreensão, a uma crítica. Normalmente ele transfere a culpa para o outro. Porque vamos pensar aqui, você pode falar, tá? Pode pedir, pode perguntar, estamos na aula da escola dominical. Vamos pensar aqui que a Damares vai me repreender em determinada falha. Qual deve ser a minha atitude como cristão? Sim, realmente eu estou em falta. Mas a Damares também, ou melhor, a Damares, ela é perfeita? Bom, eu sei que não é. Se vocês acham que estão equivocados. Ela não é perfeita. Ela tem falhas também. Ela é pecadora também. Normalmente, qual é a minha primeira atitude? Quem é você para me chamar a atenção? Você também tem falhas. Não é assim que nós fazemos? Pois então, essa é uma das grandes dificuldades que nós encontramos, porque o faltoso, ele não recebe a repreensão para ele, sem justificar o seu erro ou transferir a sua culpa.
E é muito comum você ver isso no meio cristão, até mesmo quando o Espírito Santo começa a incomodar o seu coração, a melhor maneira que tem é você atribuir a outro uma responsabilidade. Não, o meu filho ele está fazendo bagunça, muita bagunça, está atormentando, está atribulando as reuniões, mas o filho do Wendel também faz. E ele é presbítero. Então, se o Guilherme pode fazer A, o meu, que eu não sou presbítero, pode fazer A, B e C. Se o Guilherme pode se levantar e sentar e conversar, o meu pode se levantar, sentar, conversar, subir no banco, porque ele é presbítero e eu não. Ou, lá na igreja também tem pessoas com problemas. Então eu transfiro, o Espírito Santo fala, você está errado. Eu falo, mas lá também tem gente. Então eu transfiro a culpa para amenizar aquilo que eu estou passando. Então é uma das dificuldades. Nós temos pelo menos 2 dificuldades aqui apresentadas. O nosso tempo não deixa muito tempo aqui para a gente fazer. Qual é o processo? Qual deve ser o processo da disciplina? É aqui que começam algumas coisas importantes. Primeiro, precisamos entender que o pecado velado, ou seja, aquele pecado que não é público, ele deve ser tratado veladamente. Então, vamos pensar que um irmão cometeu um pecado e eu fiquei sabendo, mas só que não é um pecado público, é algo que ninguém mais sabe, só eu sei. Então, isso deve ser tratado só entre mim e ele, para que seja resolvido. E não tratado publicamente. Mas e os outros pecados? Vamos dar uma olhadinha? Existem pecados públicos que têm que ser tratados publicamente. Olha a dificuldade. Pecado velado trata-se veladamente. Pecado público trata-se publicamente. Olha só, primeiro vamos reler o versículo 15. Do capítulo 18 de Mateus. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Pecado velado. Agora abram para mim 1 Coríntios 5, 1 a 5. E uma outra pessoa, Gálatas 2, 11 a 14. E uma outra pessoa, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Então, 1 Timóteo 5, 20 é o último, o segundo será Gálatas 2, 11 a 14, e o primeiro texto, 1 Coríntios 5, 1 a 5. Leia bem, por favor, alguém aqui me ajuda aqui, Wendel, com o microfone, para que quem for ler lá de casa possa ouvir a leitura. Quem vai ler o texto para nós? Só um. Ramon. Ramon lerá para nós 1 Coríntios 5, 1 a 5. Depois, quem vai ler Gálatas? Só para o Endo levar o microfone aí. Gálatas 2, 11 a 14. Damares. Depois, 1 Timóteo 5, 20. Eduardo. Vamos lá, Ramon, por favor, 1 Coríntios 5, 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Preste atenção. O que estava acontecendo? Um filho de um homem estava mantendo relações sexuais com a madrasta. E Paulo fala assim, e vocês estão batendo no peito ainda, achando que são igreja santa, cheia de dom, cheia de língua, cheia de revelação, cheia de sonhos? E ele diz, reúnam publicamente e disciplinem
Como? Entregando-o a Satanás para que o corpo seja destruído. Quem sabe, para que ele perdesse a possibilidade sexual. Quem sabe? Eu não sei, não está dizendo aqui, mas estou apenas conjecturando. Para que ele nunca mais fizesse, para que houvesse arrependimento para a vida dele. Mas publicamente. Eu não estou presente, mas vocês reúnam publicamente e façam isso, em nome de Jesus. Presta atenção nessa palavrinha, em nome de Jesus. Isso é muito importante, certo? Gálatas capítulo 2, 11 a 14, Damares. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornaram irrepreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de próprio Barnabé ter deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Pedro olhou e disse: Paulo, você está certo, a graça de Deus sobre os gentios, não precisa da circuncisão, vamos estar juntos, vamos comer o churrasquinho da turma toda. De repente chega o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, e aí eu tenho que mostrar uma aparência, não vou ficar mais junto com os gentios, não vou me misturar com os gentios. E diante disto, Paulo agora chama-lhe face a face, mas chama minha atenção o versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, ou Pedro, na presença de todos. Então, pecado público corrige-se publicamente. Não é que você vai sair na praça, mas é uma questão que todos ficam sabendo. A questão é essa. 1 Timóteo 5:20, Eduardo, por favor. Quanto aos que vivem no pecado, repreendei-os na presença de todos, para que também os demais temam. Paulo está treinando um jovem pastor. Agora imagine bem, um jovem pastor receber uma tarefa desta. Se você tem alguém que está errado e é público, então corrija-o publicamente. E Timóteo era um jovem tímido. E por ser tímido, tinha as dificuldades. Ele era rejeitado porque ele andava na contramão dos demais religiosos da época. Porque falsos ensinos, modismo, coisa boa, alegria, Deus fora e o que Deus dá, bom demais. E ele, então, é chamado por Paulo a cuidar da doutrina, a cuidar da vida, a viver a vida dentro do propósito de Deus. E se aparece o falso, chama-o publicamente. Esse é o primeiro processo, tem que entender. Pecado velado trata-se veladamente. Ou seja, o pecado que não é reconhecido, que alguém ainda não é reconhecido, que ainda não sabe, não é sabido, não é espalhado, o público não sabe. Então você vai com aquela pessoa e trata com aquela pessoa. Não, todo mundo já está sabendo, então você precisa tratar disso de forma que as pessoas também saibam que este irmão foi tratado. Em caso, isso é o processo, então você vai... Em caso de resistência, no caso do pecado velado, em caso de resistência, leve uma ou duas, depois fala sobre 3 testemunhas. Aí já vai deixando de ser velado, porque é uma coisa que mais pessoas saberão. Então você vai chegar e dizer: irmão, eu já estive aqui uma vez, mas você não quis me ouvir, você se rebelou contra o meu conselho daquilo que você está errado com respeito à palavra de Deus. Por isso eu trouxe aqui uma ou duas pessoas comigo, para que eles sejam testemunhos que eu voltei a você. Agora já abrange um pouquinho. Agora já não é mais uma questão simplesmente tão velada. E se ele não se arrepender, leve-o à igreja,
no caso das igrejas congregacionais, você leva dentro do plenário, Igreja Batista, Assembleia de Deus e algumas outras. A Igreja Presbiteriana do Brasil, que é representativa, você leva ao conselho da igreja, o conselho trata e depois anuncia à igreja o que foi feito, porque é uma questão, tornou-se uma questão pública. E aí, tem uma outra ação, e essa então velada ao conselho como autoridade. Se essa pessoa não ouviu, não se arrependeu, você deve considerá-la como ímpia, sem Jesus, sem salvação, sem ser considerada uma pessoa salva. Deixa de ser considerado um irmão ou uma irmã em Cristo Jesus. Isso no caso dos 3 pontos. É velado o pecado. Você foi lá, conversou. Não resolveu. Leve 1, 2 testemunhas com você. Não resolveu. Venha, traga ao conselho. O conselho tratou. Não resolveu. Essa pessoa como ímpia. No entanto, se na primeira ida aquela pessoa reconheceu o seu pecado e se arrependeu, ninguém mais precisa ficar sabendo do que aconteceu. Ganhaste o teu irmão. Se na segunda vez foi lá e resolveu, os únicos humanos a saberem, a pessoa que errou e aquele que foi lá para corrigir, mais as testemunhas que foram juntas. Ninguém mais precisa saber do assunto. Só em caso de rebeldia que traz publicamente. Qual a importância disso? Pode perguntar. O contra ti, na verdade, ele não está em todos os originais. Uns mais antigos não estão. Alguns comentaristas pensam que ele é relevante para estar aqui por causa da questão de Pedro ter falado quantas vezes devo perdoar o irmão que veio. Então, contra ti, então ele dirigiu a ele. Mas o princípio aqui, ele é geral. Esse princípio é geral. Porque quando eu vejo, de certa forma, irmãos, a gente pensa que pecar contra mim é só me ofender. Me ofender contra a minha moral, alguma coisa que faz diretamente a mim. Mas quando eu faço alguma coisa, sou seu irmão, faço alguma coisa a Deus, automaticamente, eu estou também ofendendo a igreja do Senhor. O corpo. Obrigado pela analogia do corpo. Paulo usa até isso em Coríntios, né? Vou repetir vocês aqui, então não sejam fortes aí. Saudade da irmã do Marcão, me chama? Fabiola, né? Sejam fortes, né? Saudade dela. Sejam fortes, tem muito tempo que eu não a vejo. Dentro desse corpo, lá onde o Odair e Selene vieram, onde eu e Damares, de onde Damares e eu viemos, e mais alguns aqui, talvez se identificarão. Lá, quando a pessoa tinha um AVC, a gente falava assim: fulano esqueceu o lado esquerdo. Quem aqui já ouviu essa frase? Ih, vocês são mais velhos do que eu imaginava, hein? Eu perguntei hoje um jovem: você vai passar do jovem? Boa, não, falei, não é jovem, mas não está veinho agora, né? É brincadeira, mas vamos voltar aqui. Mas não está errado, não. É isso mesmo, porque um lado do cérebro esqueceu. E já percebeu como que o seu braço é pesado? Pensa, ou durma sobre ele bastante tempo e depois você deixa ele ficar dormente para ver o peso que é o seu braço. A Damares está com a dificuldade, tem hora que ela equivoca lá e começa a fazer. É assim, é difícil, não é fácil não. Quando ela levantou lá assim, né, aí o médico, vem, anda.
Meu filho, para andar, vamos lá. Assim, o pezinho assim, pezinho assim, pezinho assim. Né? Vai esquecendo. Então, se esquece Você quer ver uma coisa? Quando você toma um tropeção, a hora que você levantou, nesse tempo frio, não tão frio quanto a Renata está sentindo aqui agora, mas com frio, e você levanta de manhã, aí sabe aquela beiradinha do sofá, assim, que você vai assim e chuta com um dedinho pequeno, mindinho, ele abre assim. É só o pé que sente? Todo o corpo sente. Porque é uma agressão ao corpo. Então, dentro disso aqui, diretamente ou indiretamente, cabe a todos. Ok? Bom, qual a relevância dessas questões? Vejam bem. Primeiro, o que acontece quando alguém não se submete à disciplina, seja velada, seja com 2 testemunhas ou na igreja? Primeiro, o que é declarado é o estado de impiedade daquela pessoa. E aí, o que acontece? Ela nunca vai dizer, eu cometi um erro, mas culpado foram eles, não me amaram. Eu queria dizer uma coisa para vocês, vou passar para você agora, queria dizer uma coisa para vocês, é o seguinte, gente, como que acontece? Fulano parou de vir na igreja. Aí você vai e liga para ele. Eu estou com um probleminha, depois eu vou. Aí não vem. Aí você liga de novo. Aí ele diz, rapaz, não, eu vou. E não vem. Aí você vai, faz uma visita ou manda um outro texto, ele não vem. Quando chegar no tempo de tratar, o que ele vai falar? Saí da igreja e ninguém me procurou. É sempre a culpa é da mulher que tu me deste, a culpa é da serpente. Sim, eu vou tratar disso mais na frente um pouquinho, mas você colocou, foi o outro lado, então por isso que eu vou pegar primeiro aqui. Veja bem, mesmo que o texto de Mateus possa direcionar uma ofensa pessoal, em alguns manuscritos está contra ti, o restante da Bíblia me manda fazer em todos os sentidos. E aí entra a questão que o Odair falou sobre o corpo. Por isso, gente, eu vou falar daqui a pouquinho, então segura um pouquinho, não vamos falar daqui a pouquinho aqui, mas sobre essa questão muito séria. E quando é tratado, então, o estado de impiedade é lançado. Segundo, isso é feito dentro de uma autoridade celestial. Então, aí a responsabilidade do pastor e dos presbíteros, porque é uma autoridade espiritual, é feito em nome de Jesus. É como a sua oração. Lívia, quando você ora, no final, normalmente você encerra a sua oração como? Em nome de Jesus. O que isso significa? Aquele é o nosso mediador? Sim, aquele é o nosso mediador. Mas o que mais que isso significa? Então você tem que fazer a lista, mostrar para ele, o senhor aprova? Então, assina. É isso aí. É isso aí mesmo. Ou seja, a minha oração tem que ser uma oração em nome de Jesus, sabendo que Ele está aprovando os pedidos que eu estou fazendo. Porque é feito em nome dEle. Isso é um dos itens, né? Viu como que é sério? E aí, então, entra essa questão da disciplina. Quando ela é aplicada, ela é feita em nome de Jesus. Então, primeiro,
o conselho da igreja não pode ficar como que, não. Ele é uma pessoa tão influente na igreja, tão amiga da gente, faz churrasco direto. Por isso que pastor não deve ficar na casa dos outros comendo salada. O seu churrasquinho até dá, mas salada não. Por que eu não sou de ficar muito? É porque se eu estou muito ligado, isso pode pesar na hora de um julgamento na igreja. Eu vivo na casa do Odair, vivo comendo com o Odair, aí o dia que for alguma coisa eu vou ter dificuldade de usar a justiça, mesmo com amor, justar a justiça porque nós temos uma amizade. Agora, com a Cidinha não, com a Cidinha e Floriano eu já quase não vou lá mesmo. Então, o mesmo pecado eu tenho uma sentença para esse casal e outra para este, porque esse aqui eu estou muito mais com ele. Para evitar isso. Então, é necessário que tenha uma imparcialidade. Não importa se é o meu pai, minha mãe, meus irmãos biológicos, está errado, está certo, está certo. Com amor, com misericórdia e com justiça. Eu, com todo respeito e temor, já cheguei para o meu pai e falei assim, olha, pai, o senhor está errado também. É difícil falar isso para o pai? É. Falei com um tom de filho? Sim. Falei com um tom de submissão? Sim. Mas eu falei com ele, o senhor está errado também. Então é necessário você entender isso. E quando você observa essa questão, é tão sério. Eu tenho muita coisa para falar aqui ainda, mas eu não posso deixar esse texto. 1 Coríntios 5, 9 a 13, vamos lá. Eu vou ler com vocês aqui, só para ver a seriedade dessa questão. É o mesmo contexto lido pelo irmão Ramon, de membro da igreja, não é de fora, membro da igreja, que estava mantendo relações sexuais, conjugais, com a madrasta, né? Mas quando chega no versículo 9, depois de ter falado sobre a questão de entregar para Satanás, que a gente não pode se misturar com o velho fermento, no versículo 7, olha só o que ele diz no versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Há impuros dentro da igreja? Há. Havia lá e com certeza em muitos lugares há. Olha o que ele continua dizendo. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo. Versículo 10. Ou aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois neste caso tereis saído do mundo. Ou seja, eu estou tratando de coisas do corpo, coisas da igreja. Lá eu tenho que mover-me, eu tenho que lidar com eles. Agora, dentro da igreja, ele está tratando de disciplina. Versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento. Avarento a gente não usa muito não, né? Mas está aqui também. Avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão. Tem isso na igreja? Tinha, olha aqui. Ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Não pode ter intimidade com aquele que se diz irmão, mas que está na impureza. E aí, voltando, naquela impureza, que chamado à responsabilidade, não se arrependeu. O contumaz. Não, eu continuo aqui. Não, vamos deixar ele à vontade aí, porque vai que um dia ele se converte. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que a Bíblia diz. Nem comais com ele. Não pode ter amizades. Às vezes a pessoa acontece e mantém uma intimidade a ponto de ser influenciada por essas pessoas. Olha só o que ele diz mais, versículo 12. Pois com que direito haveria de julgar os de fora? Ou seja, como que eu vou no último dia julgar os ímpios se eu não julgo o de casa? Como que eu posso emitir uma mensagem condenatória para aqueles que estão
na corrupção, no roubo, esse mundo lá fora, se eu não faço isso aqui dentro? É isso que eu estou dizendo. Olha só o que ele diz, ainda o versículo 13, que o versículo 2 termina, né? Não julgais vós nem o de dentro, como que eu vou querer julgar os de fora? Agora, olha a seriedade do versículo 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. É isso que você está lendo ali. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. O que ele está dizendo é que o malfeitor, uma vez corrigido, não pode voltar à igreja e participar do culto? Pode, é aberto para ele. O que não pode é ele ter comunhão espiritual. Viu a seriedade da questão de uma vida sem Jesus? Mesmo estando na igreja? Mesmo nascendo na igreja? Mesmo crescendo na igreja? Mas que tem e escolhe uma vida longe de Jesus? Perceberam bem? Algumas lições, aí vai entrar mais detalhadamente no texto que nós estamos em tela. Mateus 18. Pode? Sim, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, mas no finalzinho, aí você me faz de novo a pergunta para não esquecer. Mas vamos tratar disso aqui daqui a pouquinho, tá bom? Veja bem, toda disciplina tem que ser motivada pelo amor. Não é para tirar o culpado do meio, é para restaurá-lo. E é isso que as pessoas não entendem. E aí nós somos, então, taxados como homens maus, que não têm amor. Não, pelo contrário. Quem tem amor, cuida. Quem tem amor, repreende. Quem tem amor, corrige. Eu já trabalhei como relator de um tribunal. Devido às circunstâncias, eu levei para lá 2 relatórios. Um amenizado, dando-lhe suspensão das suas funções, mas não exonerando da sua função. E o outro, sim, exonerando da sua função. Qual o objetivo disto? É que o que foi cometido não foi consumado fisicamente, foi consumado num projeto intelectual, trocas de mensagens, ficou tudo muito provado. Mas seria o seguinte, se ele chegasse e falasse assim, gente, depois desses dias eu realmente errei, fui imprudente, errei também nisso, queria ajuda. Então seria o amenizado. Mas ele chegou e disse assim, quem são vocês? Eu não errei. Não errei não. Mas tá as provas aqui. Não errei não. Então, vai ser o mais grave. Vocês acham que o Wendel, o Odair, o Belo, Miqueias, o Clóvis, o Anderson e eu, nos sentamos com o maior prazer, opa, vai vir alguém aqui com pecado para a gente tratar? Não. Quem me dera se o conselho reunisse só para fazer visita e dizer assim, como é bom ter você como membro da igreja, e nunca se reunisse num tribunal. É necessário? Às vezes sim. Mas o desejo é de não fazer. O desejo é que o irmão que foi trazido, mesmo que cometeu um erro, ali ao chegar, ele dissesse assim, olha, eu pequei, eu preciso ser ajudado. Há muitos caminhos. Muito triste. Dentro desse aspecto, vamos lá, Colossenses 3, 12 a 14. Colossenses 3, 12 a 14. Eu tenho aqui uma leitura
espetacular. Colossenses 3, 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos. O que é suportar? Suportar é relacionar. Não aguento, eu tenho que ficar com ele. Não, não é isso não. O que é um suporte? É uma ajuda. Suporte. A parede estava pendendo e colocaram um suporte. O que é um suporte na parede? A outra madeira para fazer com que aquela parede não caia. É colocar o ombro sob o problema do outro, o peso do outro e soerguê-lo, segurá-lo, para que ele não caia. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, e não é um perdão do jeito que eu quero, olha o padrão do perdão. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Existe alguma possibilidade de alguém que me ofendeu não receber o meu perdão, uma vez que eu tenho que perdoar como Cristo me perdoou, como Deus e o Pai me perdoou? Não, não existe. Mas preste atenção, versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu escrevi aqui o seguinte: o amor age como lubrificante das engrenagens da disciplina. Cadê o irmão Nildo? Irmão Nildo é aquele meninão aí, bênção demais, que Deus deu uma inteligência um pouquinho diferenciada. E o cadeado do meu portão já estava para ser jogado fora, e ele foi lá e fritou o cadeado. Fritou o bichinho. Fritou o bichinho e o bichinho ficou bom. Ficou bom. Aí, de vez em quando, com a chuva, esses que ficam assim, eles começam a agarrar. O que se faz? Vai lá e coloca... E falando em cadeado, a Márcia está ali, sabe tudo de cadeado. Vai lá, coloca um óleo e começa a mexer. O amor tem que ter sido colocado, mas tem que colocar o amor e tem que mexer. Não basta colocar o óleo e deixar lá, que difícil, vai ter que virar para chegar no lugar. O amor é assim também. Então, o amor é o motivo, a restauração é o motivo, trazer de volta é o motivo da disciplina. Não é condenar, não é pôr para fora, é trazer. E aí vem um outro: o ofendido deve procurar o arrependimento, ou provocar, perdão. O ofendido deve provocar o arrependimento no irmão culpado. E aí, Cidinha, é muito sério. Eduardo, você falou aqui sobre a questão. Olha só, veja bem, se eu vejo alguém, meu irmão, cometendo uma falha, eu preciso, segundo Jesus, chegar para ele e dizer: meu irmão, você está cometendo um pecado contra o Senhor antes de tudo, cometendo um pecado sobre o seu patrão ou sobre o seu próximo. Você precisa se arrepender. Irmãos, isso é fácil? Ou seja, contra você: Renata, aquilo que você falou ou fez me ofendeu, isso não fica bem, não preocupado comigo, mas preocupado com ela. Aqui já está pronto o perdão já está aqui, já está preparado. Olha, você agiu errado quando você falou mal, não falou não, né? Se falou mal, se não falou mentira não, mas não deve falar mal dos outros não, mas falar mal de mim não está falando mentira não. Mas, quando você falou mal de mim, você pecou contra o Senhor, porque você não pode ser maledicente. E a minha preocupação com você é porque você tem que estar bem com ele. Então eu tenho que provocar. Normalmente nós esperamos
Que a pessoa venha e diz, olha, eu pequei contra você. Aí a gente diz, na minha humildade eu te perdoo. Mas não é isso que Jesus disse, não. Jesus disse, se o teu irmão pecar, entre parênteses, entre colchetes, contra ti, vai. E aí é mais grave, é mais fácil esperar. Não, eu já perdoei, se vir. Não, mas Jesus está dizendo que você tem que ir. É assim que você tem que lidar com o irmão culpado. Só que, às vezes, ao invés de nós irmos, nós não irmos e nós vamos em outro lugar para falar. Olha o que ele fez. Olha o que ele falou. Olha ele. Igual aquele programa lá do Chaves. Olha ele, olha ele, olha ele. Por favor. A Aliene está falando que deixar não seria mais fácil. Mais fácil, sim, não seria bom. Você consertou o final. Mais fácil é... Porque pensa comigo, você tem que chegar perto de alguém e falar do erro dele. Você sabe que não vai aceitar, então é mais difícil. Mas agora, sim, concordo plenamente com você. Ela disse que... Estou repetindo por causa de quem está em casa. Né? Ela disse que se eu não trato, isso vai virando uma bola... Não, de neve não, porque vamos deixar só a bola mesmo. Aí vai criando raiz de amargura, ainda mais falou aqui, né? Vai enraizando e aí vai piorando, com certeza. Então tem que ser tratado, precisa ser tratado, realmente precisa ser tratado. Então a iniciativa é minha, a disciplina parte do ofendido que busca tirar o seu irmão ofensor do pecado dele. E a motivação não é porque eu estou chateado. Estou tão chateado, então vou lá conversar. Não é porque eu estou chateado. Tem um texto que fala, num outro contexto, mas que explica bem isso. Paulo, alguém leu aqui, que dia? Foi sexta-feira. A irmã Denise leu aqui, sexta-feira. Quem se lembra aqui que teve na ordenação, qual foi o texto que a irmã Denise leu? Hein? Pois é esse mesmo. Quem mais? Filipenses 4, 10 em diante. E Paulo fala assim, eu estou muito feliz no Senhor, porque nós vamos agora para o sul da Bahia e você contribuiu financeiramente para que eu possa ir. Também, mas não é esse o motivo da alegria. Ele diz, porque eu precisei e vocês me serviram. Mas a minha alegria não é porque vocês me serviram, é porque serviram. Podia ser a mim ou ao Alessandro. Podia ser a mim ou a irmã Beth. Não importa para quem. O importante é que eu vi em vocês o fruto do Espírito Santo do Senhor. É bem dentro deste contexto. Então, eu busco não porque eu quero mostrar que o outro errou, mas porque eu quero que ele esteja bem com o Senhor. A disciplina legal carrega em si a autoridade do céu, Cidinha, aí que entra a questão. Com isso, duas coisas são dignas de serem observadas. A primeira, a responsabilidade dos disciplinadores. Quando você olha isso, não é que Deus deu a Pedro, dando-lhe a chave dos céus, ou Deus dá a autoridade ordenada, a bênção de tirar alguém da salvação, ou de salvar alguém, mas da mesma forma que você é conduzido como instrumento para a salvação, quando você prega o Evangelho, você também é conduzido para mostrar que aquela pessoa, embora pense estar no céu, embora esteja no lugar do povo do céu, embora se volte para o povo, para o Deus do céu, essa pessoa não faz parte do povo do céu. Por quê? Porque ela está envolvida numa rebeldia contumaz.
ela não quer aceitar, ela não quer se mover, ela não quer se arrepender. Então, a chave dos céus, e aí no caso o texto que você mostrou, aquilo que ligados na terra será sido desligado no céu, não é que vai, e está lá para ser salvo. Aí o conselho reuniu e a pessoa não se arrependeu, aí então vai tratá-lo como um ímpio, aí Deus vai lá, risca o nome dele do livro da vida, porque ele foi cortado. Não, não é isso não. É que ele nunca foi. Então é uma confirmação lá do céu. Certo? Que ele não faz parte daquele povo lá, pelo menos nesse momento. Pode haver arrependimento, pode haver salvação lá. Deus sabe que não, ele vai fazer parte só depois. Vocês estão achando que faz, mas não faz não. Então, a autoridade é dada ao disciplinador para isso, para ligar ou desligar neste contexto. Tem essa autoridade para dizer assim, você não está no padrão dos salvos. Lembra que nós pregamos há pouco tempo sobre a questão de Efésios 1? Porque nele fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. As pessoas pensam que predestinação, eleição, é só para a salvação. Não, meu amado irmão, minha amada irmã. Eleição e predestinação é para aqui e para agora. É para ser santo, é para ser diferente, é para refletir a glória de Deus. Já ouvi, creio que você também possa ter ouvido, pessoas dizendo o seguinte, eu fui conversar com uma pessoa há muitos anos, e aí ela diz o seguinte, não, eu estou fora, mas se eu for predestinado, Deus providencia para voltar. Não, ele não tem visão do que é ser predestinado. Pode até ser e pode até voltar, mas não é essa a questão. Não é uma questão de que você é um boneco e que Deus vai agir. Não, Deus lhe escolheu, Deus lhe predestinou para você ser filho dele, da família dele. O Nicolas, ele tem o DNA da Damares? Não, o Nicolas tem o DNA da Beth e de João, os pais. Se você é filho de Deus, você não pode ter o DNA do diabo. Está entendendo a seriedade da questão? Eu posso ser membro da igreja. Eu posso pular dentro da igreja. Eu posso vibrar dentro da igreja. Eu posso sapatear dentro da igreja. Eu posso... Vou mais. Eu posso comprar e pagar. Eu posso não adulterar. Eu posso não mentir. Eu posso ser moralmente... Mas se o Espírito Santo não colocou o DNA dele em mim... eu vou bonzinho para o inferno. Eu vou cultuante para o inferno. Eu vou vibrante na igreja para o inferno. É preciso ter o DNA. Agora, se eu tenho o DNA de Deus, eu tenho as características de Deus. Quais são? Ou qual é? Num resumo, o fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E todas as coisas relacionadas a isso. Com certeza. Quando o mal-estar é ocasionado pelo espírito que habita. Né? E agora, veja bem, há uma responsabilidade nossa para com o irmão culpado, certo? E aí então, legalmente, quando o conselho exclui alguém, não é porque ele foi para o seminário, não é porque ele achou melhor servir ao Senhor na igreja Assembleia ou Batista e saiu sem briga, sem confusão, sem nada. Mas quando a igreja exclui porque ele é rebelde contumaz, a sua exclusão, não pode falar na frente, não, tem que falar. Por que tem que falar? Porque as pessoas precisam saber
publicamente que ele a partir... Olha, isso é pesado, irmão, mas é o que Paulo diz aos Coríntios. Que ele a partir de agora é um filho do diabo. É pesado? É. Eu queria falar isso? Não queria. Mas não tem dois meios. Ou você está com Deus, ou com o diabo. Não tem jeito de você estar no meio termo. É por isso, irmãos, que eu estou assim cada vez mais preocupado com a nossa oração. A nossa preocupação gira em torno de enfermidade, de vida biológica. Gira em torno de dinheiro, gira em torno de saúde. Isso é bom? Sim. Tem que orar por isso? Sim. Mas já viu que nós nos preocupamos muito mais com o irmão que está com câncer do que com o irmão que está morrendo e indo para o inferno? A pessoa está sem Jesus, não, está tudo bem. Está com câncer, ai meu Deus, vamos orar. Sim, vamos orar, mas vamos orar porque ele está no inferno, vamos orar porque ele precisa de salvação. E é melhor ele morrer com câncer aos 20 anos do que viver 100 anos, morrer com câncer com 20 anos indo para o céu, do que viver 110 anos e ir para o inferno. Eu louvo a Deus pela maneira que tratou o meu irmão antes da morte dele, 2 anos de tratamento para consertar a vida do meu irmão, e o levou. Você acha que eu quero meu irmão de volta aqui? Não, quero não. Eu vou a ele, mas não quero que ele volte aqui. Com certeza. O nosso estudo bíblico em João, nós temos tratado muito disso. O que João diz? O que aponta para uma vida em Jesus? São as experiências espirituais? Não. O que aponta para uma vida em Jesus? É você obedecer, guardar os mandamentos de Jesus e andar como Jesus andou. Isto que evidencia um cristão. Ah, mas Deus fala comigo pelo sonho. Bom, se você é meu irmão e fala isso, eu vou acreditar em você, mas a experiência é sua. Se você for para o neopentecostal que está amaziado, ele vai falar também que Deus fala pelo sonho. Se você for para o católico carismático, que se curva diante do Papa e de todos os santos, ele também vai falar para você que Deus fala para ele pelo sonho. Se você for um espírita, ele vai falar que recebe revelações de Deus constantemente, talvez até pelo sonho. O que eu estou querendo dizer para você? Que você está errado? Não, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo para você é que não serve como padrão de espiritualidade. O que serve como padrão de espiritualidade? O seu temor a Deus, o seu amor por Deus, sua fome de Deus. É isso que serve. Uhum. Busca. Fala para vir para cá que nós vamos revelar para ela. Pode trazer para cá que nós vamos revelar. Com certeza. Vamos fechar aqui porque o nosso horário já fechou. Veja bem, o amor deve motivar-nos a buscar, ou melhor, motivar-nos à busca dos ofensores com o fim de trazê-los novamente para o corpo, com saúde, para o seu envolvimento. Esse é o motivo da disciplina.
O ofendido deve buscar o ofensor antes ou ainda que ele não tome a iniciativa. Não é o conselho, não é o pastor, não é o presbítero, sou eu como crente. Se eu vi alguma coisa, eu devo ir. A disciplina deve ser aplicada num processo restaurador e de modo velado, quando o pecado é velado. De modo público, quando o pecado é público, a fim de expor menos o possível pecador. Nosso objetivo não é envergonhar ninguém, é restaurar. Agora, é um negócio público? Sim. Ananias e Safira receberam uma sentença pública e a igreja temeu, não aos apóstolos, mas ao Senhor, pela mentira ao Espírito Santo. 4, muito embora o processo seja motivado pelo amor, ele não isenta a imparcialidade e a aplicação da justiça. Gente, é muito fácil disciplinar aquele membro que vem pouco da igreja, que tem pouco contato comigo, que não tem tanta influência. É muito mais difícil disciplinar aquele que está sempre comigo, aquele que tem influência. Não é uma questão, é do homem a dificuldade, mas não interessa. Se é aqui, aqui ou aqui. Tem que ser a mesma disposição para todos. Todo ato de exclusão por falta de arrependimento deve ser motivo de tristeza no corpo de Cristo. E não, como disse aquele meu amigo, coitado, e ele falou por ignorância, né? Já foi cortado. Tipo assim, já não está no nosso meio, como se isso... Não é, a questão não é essa. Deveria ter falar com lágrimas, né? Infelizmente, teve que ser excluído. Limpar por exclusão, ou com a exclusão, a igreja deve ser uma motivação consequente e não prioritária da disciplina. Vou explicar. Chamou, tratou, a pessoa não quis. Então, sim, você vai tirar, expulsar do meio do corpo de Cristo. Tudo que é estranho ao corpo faz mal. Damares está penando com parafusos, placas. Até queria perguntar aí, Tiago, será que tem que pagar PVA porque está com 2 placas? Tem? Senão, se bem que tem mais de 15 anos, então estou isento. Estou isento, né? Mas é um corpo estranho, por isso a dificuldade que ela está sentindo. Irmãos, eu espero que você tenha sido desafiado pelo Espírito Santo do Senhor. Lembrando que é a misericórdia do Senhor sobre nós, até mesmo aquilo que eu não caí, o outro caiu, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus sobre nós. Não olhe para o irmão culpado como se ele fosse um ímpio. Olhe para ele como um irmão. Trate-o como irmão. Todas as etapas. Se ele não se arrepender, aí sim, ele será tratado como ímpio. Que Deus tenha misericórdia de nós e da igreja.